Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto online para louvor, honra e glória do Senhor. Gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos tem dado, que mesmo nesses tempos nós conseguimos louvar e bendizer o nome do Senhor através da tecnologia. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 57, versículo 5 nos diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa é a certeza que nós temos, né? Que quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos rendemos a Cristo, Ele nos vivifica, Ele nos traz vida e vida com abundância, e por isso nós estamos hoje aqui, reunidos mesmo distantes, para cultuar o seu santo e bendito nome. A palavra de Deus também no Salmo 51 diz assim, verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos invocar a presença do Senhor e também vamos confessar os nossos pecados para prestarmos um culto dignos na presença do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, busquemos a presença de Deus. Pai querido, nós te somos gratos por essa nova oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade de buscar o teu santo e santa presença, oportunidade que o Senhor nos dá de invocar o teu nome, oportunidade de louvar a ti, Senhor, oportunidade de cultuar a ti no dia de hoje, Senhor. Ó Pai, te pedimos também que o teu sangue purificador esteja nos limpando, para que possamos prestar um culto digno a Ti, para que possamos nos achegar a Ti. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando a vencer tudo aquilo que nos afasta de Ti e que entristece o Teu coração. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino agora que diz: Deus cuidará de ti. Essa é a certeza que nós temos. Quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas tristes de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações,
tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende e vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Ele sempre cuida de nós. Amém? Continuando o louvor ao Senhor, eu convido você agora a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 15, dos versos 1 a 14. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 1 a 14. Vamos fazer essa leitura em uníssono, né? Todos juntos. A palavra de Deus nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Que possamos verdadeiramente ser amigos de Jesus, obedecendo a sua palavra, estando perto dele, caminhando junto dele. Amém? Vamos louvar ao Senhor agora com alguns cânticos. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos então entoar louvores ao Senhor.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me Boa noite, irmãos. Nesse momento, nós iremos declarar que tudo, todas as coisas, são por Jesus, para Jesus e dele. Amém? Que você, com todo o teu coração, em espírito e em verdade, adore ao Senhor assim. Porque dele, por ele
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Nunca foi sobre nós, irmãos. Não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer. É tudo para Ele, por Ele. Ele morreu em nosso lugar. Éramos para sermos nós naquela cruz. E Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive. E é por Ele que estamos aqui. Que nós possamos declarar com a nossa voz, com o nosso coração, com as nossas atitudes. Tudo a nossa vida, o que nós temos, a nossa família, o nosso futuro é dele. O que nós somos e nós fazemos, porque ele vive. Amém? Declare isso. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Como é bom louvar e bendizer o nome do Senhor, como é bom buscar a sua presença. Agora nós temos a oportunidade de estar trazendo os nossos dízimos e ofertas. E também depois temos a oportunidade de estar colocando os nossos pedidos, os nossos agradecimentos nos grupos de WhatsApp. A palavra de Deus nos diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. E também nos diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Então, agora está sendo projetado, você tem a oportunidade de depositar, de transferir o seu dízimo, a sua oferta, e também, depois do culto, você vai ter aí a oportunidade de colocar nos grupos de WhatsApp os seus pedidos e os seus agradecimentos. Lembramos que toda quarta-feira temos as reuniões de oração, onde nós estamos intercedendo, intercedendo uns pelos outros. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor os dízimos e ofertas levantados e também vamos orar pelo clamor de cada um que está aí com o seu coração necessitado, de uma ação do nosso Deus. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque tu és um Deus de amor. Porque a tua boa mão tem nos sustentado, a tua mão tem cuidado de nós. Ó Pai, nós te agradecemos por cada dízimo, cada oferta que foi levantado neste momento. Multiplica esses valores, ó Pai, não para engrandecimento de homens, não para a vaidade humana, mas para a manutenção da tua obra e também para que nós possamos estar ainda realizando mais para ti, Senhor. Abençoa, ó Pai, cada comunidade de fé das nossas igrejas, ó Pai, que verdadeiramente possamos estar debaixo da Tua vontade, fazendo o Teu querer. Neste momento, colocamos os pedidos, os agradecimentos do Teu povo, Senhor. Visita, ó Pai, cada um conforme a Tua vontade e faça o Teu querer nos nossos corações. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Agora eu tenho a certeza que Deus quer falar com você, por isso acalme o teu coração. Vamos buscar a presença do Senhor, através da sua palavra, e essa palavra que é luz, ela que ilumina o nosso caminho, vai falar conosco nessa noite através do teu servo. Amém? Vamos então nos preparar, vamos acalmar o nosso coração e vamos ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que nós temos de cultuar o seu santo e bendito nome. Agora nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, recebendo a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor quer falar conosco, Quer falar com o seu povo que está aqui reunido presencialmente e com você que também está em casa. Eu acredito que Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração e assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você também no dia de hoje. Vamos orar então? Vamos buscar a presença do Senhor? Vamos clamar para que Deus esteja abrindo os nossos corações para receber desta porção da palavra neste momento. Senhor, nós te somos gratos pelo teu cuidado sobre nós. Te somos gratos por essa oportunidade que temos de culto ao teu santo e bendito nome, Senhor. E agora, quando nós estaremos abrindo a tua palavra, Senhor, rogamos a ti, Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser orientados por ti, Senhor. Precisamos caminhar debaixo da tua vontade, Senhor. Abre as nossas mentes, ouvidos, corações, e que essa palavra não seja meramente uma palavra informativa, mas que traga transformação para as nossas vidas. Ó Pai, ó Jesus, precisamos de Ti. Em nome de Cristo oramos. Amém.
Eu não sei de você se na virada do ano você não teve aquela expectativa, como diria aquela música do Jota Quest, dias melhores para sempre. Não sei se você pensou nisso, né? A hora que virou o ano de 2020 para 2021, né, você falou, agora vão ser dias melhores, né? Agora a coisa vai se acalmar, né? Essa pandemia vai passar, né? Você teve essa impressão que eu tive, assim, as vacinas vão chegar, né? E isso vai passar. Quem teve essa impressão? Você teve? Hã? Oh, doce ilusão a nossa, né? Que coisa, né? Nós estamos chegando agora praticamente no meio do ano, né? Nós tivemos um mês de abril que, infelizmente, foi o pior mês da pandemia no nosso país. Estamos chegando a 560 mil mortes no nosso país. 560 mil mortes. 400? Falei errado? É porque eu vi o número hoje cedo, hein? Será que é 400? Então estou falando errado. Que bom que vocês me consertaram. 460 mil. Desculpa aí em casa, viu? 460 mil mortos. Agora, irmãos, você tem percebido que a gente tem olhado tudo muito com os olhos carnais? A gente tem hora que olha toda essa situação que está acontecendo com os olhos físicos, com os olhos da carne. Tem hora que a gente não tem aberto os nossos olhos espirituais para as coisas que têm acontecido. Irmãos, os dias são maus. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Não sei se os irmãos perceberam no começo deste ano a quantidade de casos de infanticídio. O menino Gael, aqui em São Paulo, né? Depois teve o menino Henry, lá no Rio de Janeiro. Aí você fala, não, mas é longe daqui. Aqui no quintal de casa, aqui no quintal, aqui em Campinas, um menino de 10 para 11 anos foi encontrado como? Encontrado dentro de um barril, acorrentado pela sua família. Infanticídio só não. Feminicídio. Vocês já perceberam a quantidade no começo desse ano de mulheres que foram assassinadas pelos seus maridos? A violência dentro de casa. O número de suicídios aumentando. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus precisamos estar atentos aos dias de hoje. A realidade dos dias de hoje. Nós precisamos tomar uma postura de não olharmos as situações somente com os olhos carnais, mas principalmente com os olhos espirituais. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Mas será que nós estamos passando o pior momento da humanidade? Será que estamos vivenciando o pior momento que a humanidade já enfrentou de todos os tempos? Sabemos que não. Sabemos que a humanidade já teve tempos difíceis.
tempos terríveis. Em um desses tempos terríveis, a palavra de Deus registra lá no livro de Gênesis, capítulo 6, e eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 6, nós estaremos lendo do verso 5 ao verso 9. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, dos versos 5 e 9. Amém? A palavra de Deus assim nos diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você pode dizer comigo essa última frase? Noé andava com Deus. Diga aí em casa aí. Noé andava com Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade, a realidade dos dias de hoje, a gente muitas vezes se esquece desse momento histórico. Momento onde a corrupção do gênero humano cresceu de tal maneira que Deus acabou se arrependendo de ter feito o homem. Você já parou para pensar nisso? O quanto o coração de Deus se abateu daquele momento, da corrupção, de tudo de mal que o homem fez e estava fazendo naquele momento. Então, meus irmãos, a gente olha para os dias de hoje e olha para os tempos de Noé, a gente acaba encontrando algo parecido. Porque as coisas estão piorando demais nos dias de hoje. Agora, eu gostaria de meditar com você no dia de hoje a respeito do tema Fazendo a Diferença em um Mundo Cheio de Corrupção. Tem como eu e você fazer a diferença, assim como Noé fez, no tempo que ele passou, de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta corrupção do gênero humano? Tem como eu e você também fazermos a diferença nos dias de hoje? Para nós fazermos a diferença, nós precisamos aprender algumas lições que a palavra de Deus deixa registrado para as nossas vidas, através da vida desse servo precioso, Noé. Para nós fazermos a diferença neste mundo que jaz no maligno hoje, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela tem para nos ensinar, através desse servo do Senhor, que viveu momentos como nós vivemos nos dias de hoje. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, uma pergunta. Não precisa responder em voz audível. Fale com o teu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus olhar para você, se Deus olhar para a sua vida, quando Deus olha para você,
Ele se alegra com você. Hoje, diante da sua vida, diante de como você tem vivido, de como você tem agido, diante de como você tem levado as coisas de Deus, quando Deus olha para você, Ele se alegra com você? Pergunta no teu coração. A gente, muitas vezes, está preocupado em alegrar as pessoas que estão ao nosso derredor, a trazer alegria para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos queridos, alegria até para nós mesmos. Mas eu te pergunto, você tem trazido alegria ao coração de Deus? Interessante que a palavra de Deus nos diz que quando Jesus foi batizado, logo depois que ele sai das águas, a palavra de Deus nos diz que ali naquela presença maravilhosa, cheia da presença de Deus, veio o Espírito Santo sobre ele como em forma corpórea, né? Como pomba, e os céus se abrem, e dos céus vem uma palavra que diz assim: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, eis o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Agora, é só Jesus que gera alegria ao coração do Pai? Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, quando Cristo habita em nós, quando verdadeiramente estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós também devemos o quê? Gerar alegria ao coração do Pai. Em tempos tão terríveis, de tanta corrupção, de tanta tristeza, de tanta maldade, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos o quê? Ser reconhecidos como Noé. Deus precisa olhar para as nossas vidas e achar o quê? Graça em nós. Opa! O mundo jaz no maligno. As coisas são terríveis, mas calma aí, ainda vale a pena. Ali estão meus servos e servas, filhos e filhas, em quem eu tenho alegria. Agora, quando nós olhamos para nós, olhamos para a nossa vida, a nossa realidade, paramos para pensar e dizemos assim: olha, eu acho que Deus hoje não se alegra comigo. Talvez Deus até esteja arrependido de mim. Nós precisamos o quê? Reavaliar a nossa existência. E urgentemente voltarmos ao prumo para, com eficiência e clareza, fazermos a diferença nos dias de hoje. Agora, como Noé fez a diferença em seu tempo? Primeira lição, a palavra de Deus nos diz, está muito clara. Noé fez a diferença, porque Noé andava com Deus. Se eu e você queremos fazer a diferença nos dias de hoje, nós precisamos caminhar na presença do Senhor. Agora, o grande problema nosso, dos crentes em Cristo Jesus, daqueles que se dizem evangélicos, é que as pessoas só buscam caminhar com Jesus a hora que as coisas vão o quê? Mal, a hora que precisam de uma ação divina em suas vidas. Não é um caminho constante, um caminhar constante, alguém que sente realmente prazer e alegria em estar na presença do Senhor. Eu fico imaginando, conjecturando a vida de Noé. Um servo que levantava pela manhã
E antes de buscar a presença de qualquer pessoa, ele buscava a presença de quem? Do seu Deus. Alguém que acordava pela manhã e já se colocava na presença do Senhor e falava: Senhor, tu estás aí. Obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado porque neste dia tu estarás comigo. Eu fico imaginando a vida de Noé. Ele a todo tempo buscando a orientação do Senhor para a sua vida, para as suas escolhas. Coisas que a gente vê tão distante hoje na vida dos crentes. Gente que vive por si própria, sem buscar a orientação do Senhor e verdadeiramente não andando nos caminhos do Senhor. Se eu e você desejamos fazer a diferença em tempos tão terríveis, a primeira lição que Noé nos deixa, e a palavra de Deus registra, é que nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos sentir prazer na presença de Deus. Nós precisamos sentir prazer nas coisas de Deus. Nós precisamos amar, caminhar de mãos dadas com Jesus. Em tempos tão terríveis, malignos, você tem caminhado com o Senhor? Você tem andado com o Senhor? Qual a segunda lição que Noé nos deixa para fazermos a diferença nos dias de hoje? Noé era um homem cheio de fé. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 7. Versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aí você vai falar assim para mim: mas pastor, Noé, ele está registrado como um dos heróis da fé em Hebreus 11. Pastor, não tem jeito da gente ser como Noé. Ele era um homem diferenciado. Ele era um herói da fé. Hebreus registra ele como sendo um herói da fé. Irmãos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, eu acho interessante o que a palavra de Deus registra aqui. Diz assim: Noé era o quê? Noé era o quê? Noé era homem. A palavra de Deus deixa bem claro esse registro
Ele era sim um herói da fé, ele era um homem cheio de fé, mas ele era um homem, como eu e você. A gente tem hora que olha, né, para esses medalhões, né, que a gente pode dizer, medalhões espirituais. A gente fala, gente, não é possível, né, se tornar igual a um deles. Eles eram homens. Homens e mulheres como eu e você. Mas o diferencial na vida deles, além de andar com o Senhor, é que eles criam na palavra de Deus, eles colocavam a sua fé e confiança total no Senhor. E é dessa forma que nós podemos fazer a diferença nos dias de hoje. Porque aquele que crê verdadeiramente no Senhor não olha com seus olhos carnais somente, mas acima de tudo, olha com seus olhos espirituais. Sabendo que o Senhor, Ele continua assentado no seu trono de glória, reinando eternamente, e nada escapa das suas poderosas mãos. Isso é ter fé, crer plenamente, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de tanta desgraça, de tanto sofrimento. Calma lá. Existe um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que rege a humanidade. Um Deus que está cuidando da minha vida. Um Deus que me chama a crer, a confiar em sua palavra e ter a certeza, a fé, que nada, absolutamente nada, vai acontecer em minha vida, em minha família, sem a sua permissão. Irmãos, vivemos num mundo onde as pessoas não têm mais esperança no futuro. Ah, meus irmãos, mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, que tivemos um encontro com o Cordeiro, que fomos limpos pelo sangue purificador do Cordeiro, nós temos a esperança de uma vida eterna. E nós cremos que verdadeiramente dias melhores virão. Louvado seja o nome do Senhor para todos aqueles que se encontraram com Cristo, para todos aqueles que se renderam ao Senhor. Dias melhores virão, não neste mundo passageiro, não nesse século passageiro, mas na eternidade, junto ao Pai, junto ao trono de Deus. Nós temos essa certeza, nós cremos nisso. Noé cria, confiava plenamente no Senhor. Tanto confiava que ele nos deixa a terceira lição para fazermos a diferença em tempos tão difíceis. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 6, versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Irmãos queridos, para fazermos a diferença nos dias de hoje, eu e você como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer a sua palavra, precisamos obedecer o seu querer. Vivemos um tempo onde a apostasia tem tomado conta das igrejas. Vivemos um tempo onde as pessoas desejam obedecer mais o seu eu do que a própria palavra de Deus. Mas não é dessa forma que podemos fazer a diferença. Nós só fazemos a diferença nessa geração se verdadeiramente demonstrarmos que obedecemos ao Senhor e que a sua vontade está acima do nosso querer. Irmãos, eu acho precioso a atitude de Noé. Noé, em nenhum instante, ele entra em embate com Deus.
Deus, mas essa arca está muito grande. É muita coisa para fazer, Senhor. Eu não vou conseguir fazer. Senhor, mas só vai levar a minha família. Vão levar mais um pessoalzinho. Ele não entra em embate com Deus. E também outra coisa muito importante. Você não vê Noé saindo, apontando o dedo para os outros. Olha o que vocês fizeram, tá vendo? Vocês fizeram um monte de coisa errada, agora nós vamos pagar a consequência. E eu estou tendo que construir essa arca. Noé não faz isso. O que Noé faz é obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. E sabe o que promoveu essa atitude do Noé? A atitude de Noé trouxe salvação para a sua família. A família de Noé não foi salva pela meritocracia deles, mas foi salva por quê? Pela atitude de quem? De Noé. Foi Noé que foi achado cheio de graça. A sua esposa, os seus filhos, as suas noras foram salvas por causa de Noé. Por quê? Porque Noé andava com Deus, porque Noé cria no Senhor e porque Noé obedecia ao Senhor. A sua família foi o quê? Foi salva. E a sua família pôde adentrar a arca e ser liberta daquele tempo de morte. Irmãos queridos, eu e você também somos chamados para essa obra maravilhosa nesse tempo de tanta desgraça. Neste mundo que jaz no maligno, eu e você, irmãos queridos, somos chamados para fazer a diferença nessa geração corrupta. Nessa geração que desvia recursos para salvar vidas. Eu e você somos chamados para fazer a diferença. E como nós podemos fazer a diferença? Primeiramente, estando realmente do lado do Senhor. As pessoas precisam ver de que lado nós estamos. Nós não podemos titubear. As pessoas precisam ver, ele está com o Senhor. Ele é do Senhor. Ele caminha com o Senhor. O seu prazer está nas coisas do Senhor. Ele crê. Por mais que as coisas estejam difíceis, creia no Senhor. Creia que Ele pode modificar, transformar a sua vida, a sua família. Continue crendo. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por um momento terrível. Continue crendo. Creia no Senhor do universo. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Creia no Senhor, naquele que ressuscitou mortos, naquele que venceu a morte. Assim como Noé. E meus irmãos, não deixe de obedecer ao Senhor. Não deixe de fazer a sua vontade. Num mundo que se afasta tanto dos caminhos do Senhor. O crente em Cristo Jesus não está aqui para julgar o mundo, não está aqui para se colocar como juiz desse século, mas sim para obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor. O grande mandamento de obedecer ao Senhor é amar o próximo como a si mesmo. Em tempos de tanta falta de amor, eu e você somos chamados, assim como Cristo veio, para amar o pecador. Quando uma igreja ama, obedece o Senhor e ama. Quando uma igreja ama, meus irmãos, essa igreja faz a diferença. Que Deus nos use.
Que Deus nos use, assim como teu servo no passado. Amém. Amém? É uma bênção muito grande, é algo maravilhoso realmente, né? O Deus Criador de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos amar a esse ponto, né? E falar conosco através da sua palavra. E também esse Deus maravilhoso, Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. E agora nós estaremos então participando da ceia do Senhor. Com toda reverência, com todo amor, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Tão importante. Eu convido você a estar abrindo então a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23, instituição da ceia, o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto com relação à ceia, assim nos deixa registrado na santa palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu espero que você já tenha preparado aí, né, o seu pão, o seu suco de uva, né? E nós então estaremos participando da ceia do Senhor. Vamos estar então orando, vamos orar ao Senhor, invocando ao Senhor, separando os elementos para que possamos estar participando desse momento tão solene, tão precioso que é a ceia do Senhor. Oremos. Pai, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou, pelo teu amor que nos traz vida e nos traz vida por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ó Pai, estamos agora diante da tua mesa, separamos esses elementos para nos recordar do teu amor, do amor do teu Filho por nós, que se entregou na cruz para nos trazer vida. Louvamos e bendizemos o teu nome neste momento e lhe pedimos, ó Pai, que possamos estar dignos para participar desta mesa. Ó Pai, afasta de nós tudo aquilo que não convém a Ti, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, para que possamos verdadeiramente termos uma comunhão real e verdadeira com o autor da vida, que é Cristo Jesus. E é no nome do Santo Cordeiro que oramos. Amém. Vamos participar então da ceia. O Senhor Jesus, então, ele tomou um pão e ele o partiu na última ceia com os seus discípulos e deu graças por isso. O partir desse pão nos traz à memória que o Senhor Jesus teve seu corpo partido por nós, na cruz do Calvário. Por amor a mim, por amor a você, ele se entregou para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. A palavra de Deus também nos diz que ele tomou um cálice,
cálice que representa a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus através do seu sangue, sangue purificador, sangue que nos limpa de todo o pecado e que nos traz vida e vida com abundância, vida eterna. É o sacrifício de Cristo que nos leva de volta aos braços do Pai. Vamos participar então agora. Pegue o pão. Vamos tomar o pão. Senhor, obrigado pelo teu corpo, que foi cravado naquela cruz, em meu lugar. Agora, o cálice, vamos tomar no cálice. Senhor, obrigado pelo teu sangue que foi derramado na cruz. Sangue que verteu por nós. Sangue puro, imaculado. Sangue que nos purifica dos nossos pecados. Sacrifício que nos traz vida. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Agora nós chegamos ao final do culto. É sempre uma bênção participar do culto ao Senhor, principalmente do culto de ceia, né? E a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Esse sacrifício maravilhoso, essa ceia pela qual nós participamos, é a prova disso. Essa ceia, esse sacrifício, nos trouxe de volta aos braços do Pai. E não tem nada, absolutamente nada, que possa nos tirar dos braços preciosos do Senhor agora. Amém? Vamos orar então, agradecendo por esse culto e rogando as bênçãos do Senhor para mais uma semana que se inicia. Pai, nós te agradecemos por este culto que participamos, pela oportunidade que tivemos, te agradecemos, ó Pai, porque foi uma bênção, Pai, este culto, foi uma bênção ouvir a Tua palavra, foi uma bênção, Senhor, um privilégio poder abrir os nossos lábios, entoar louvores a Ti, Senhor. Foi maravilhoso, ó Pai, participar desta ceia que nos traz à memória o quanto Tu nos amas, Senhor, agora que se inicia uma nova semana, Senhor. Que possamos caminhar ao Teu lado, Senhor, que possamos caminhar em Tua presença, Senhor. Ó Pai querido, como é bom saber que nada nos separa do Teu amor. E é nessa certeza que nós oramos e que nós agradecemos a Ti. Por Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua paz. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço para você.